Rodrigo Ramos, quase que o Bahia consegue o feito de ter a terceira vergonha seguida, né? E nem contando com a eliminação da pré-Libertadores contra o Rings. Cara, que jogo feio, que futebol feio, que atuação horrível. E se continuar assim, cara, eu não sei onde isso vai parar, sinceramente. Se eles não tiverem um senso de urgência, Rodrigo, eu não sei onde isso vai parar. Boa noite, Jonas. Boa noite, galera. Jonas, esperar isso do Santos, tudo bem, cara. O time do Santos tá bagunçado. Rodrigo, aumenta um pouco o seu microfone, tá muito baixo. Eu não sei se é só pra mim, mas tá bem baixo aqui. Veio agora. Melhorou? Parece que ainda tá baixo, mas deve ser o meu retorno aqui. Pode continuar. A galera do chat dá um feedback aí pra saber se o microfone do Rodrigo tá bom ou se é só impressão minha que tá baixo, que realmente pra mim tá bem... Deixa eu ver se é o meu retorno aqui. Pode ser o meu. Eu acho que é o seu retorno. Era o meu retorno. Não, era o meu retorno, foi mal. Era o meu retorno. Pode prosseguir, Rodrigo. Vamos lá. Esperar esse futebol do Santos, o Jonas, a gente espera, porque o Santos tá lá embaixo. Está falando do Bahia, cara, que vinha ganhando todo mundo, vinha fazendo seus pontos, e em casa estava sendo muito agressivo. Consistente e agressivo. E nesse momento o Bahia não está fazendo. Hoje parecia um jogo, desculpa a torcida do Bahia, mas a realidade parecia um jogo do 19º contra o 20º do Campeonato Brasileiro. Um jogo feio. E Jonas, parecia um jogo para briga para sair do rebaixamento, né, cara? Para sair do rebaixamento. E o Bahia tá lá em cima. Pode ser ultrapassado agora, né? Por alguns times que estão com 19 pontos. Então, nesse sentido, Jonas, foi um jogo muito feio. E, cara, a gente vem falando aqui, eu vou repetir isso é importante salientar, Jonas. O Everton Ribeiro já tem uma certa idade e quando a gente precisa dele, cara, de pôr intensidade, Jonas, ele não vai conseguir pôr mais essa intensidade com a idade que ele tem. Então, diretoria do Bahia, SAF do Bahia, meio do ano, vocês têm que contratar um jogador que tenha as características do Everton Ribeiro. Jonas, mesmo o Everton Ribeiro tropeçando, o segundo tempo, quando ele entra, é outro e o Bahia empata. Por mais que ele não entregue o futebol que a gente está acostumado a ver o Everton Ribeiro entregar, ele entra no segundo tempo, o Bahia muda. Ô, Rodrigo, não pode um time como o Bahia, não pode um time que está sendo gerenciado pelo Grupo City ter um cara como o Michel Araújo para ser o substituto do Everton Ribeiro, irmão. É impensável, não tem como isso. Não tem como, parece loucura. Se eu falar com qualquer um, o Everton Ribeiro não vai jogar hoje. Quem vai jogar é o Michel Araújo. E eu bato na tecla. Sabe quem indicou e quem contratou e quem forçou a contratação dos dois? Foi o Rogério Ceni, que fez um favor para o São Paulo. Porque o Bahia ele contratou o Rodrigo Nestor por um dinheirão, Rodrigo. Por um dinheirão, Rodrigo. E simplesmente o Rodrigo Nestor não joga. O seu Cadu Santoro, Rodrigo, o Cadu Santoro, gastou no Luiz, porra, o zagueiro, gente, o nome dele, o zagueiro, que veio do Vasco da Gama. Luiz Gustavo, 5 milhões de euros. Eu vou ver para você aqui quanto é que tá 5 milhões de euros. Luiz Gustavo, jogador da base do Vasco da Gama, eu vou colocar aqui. Eu vou pedir pro chat GPT quanto é que tá 5 milhões de euros hoje. Vamos lá. Boa noite, tá tudo bem? Tudo ótimo, sim. E com você, como é que estão as coisas? Tudo bem, eu gostaria que você me passasse a cotação de quanto que tá hoje 5 milhões de euros. Claro, com base em uma cotação recente, €1 está valendo cerca de R$ 5,84. Assim, 5 milhões de euros equivalem a aproximadamente 29,2 milhões de reais. Vale lembrar que essa é uma estimativa e o valor real pode variar um pouco. E caiu, né? Tá caindo. 29 milhões de reais que o seu Cadu Santoro contratou no Luiz Gustavo, zagueiro que nem era titular do Vasco. Sabe quanto o Palmeiras está pagando no zagueiro do Botafogo? O Alexander Barbosa? Na época era 34 milhões, tá? Obrigado, Escola das Sensações. Agora caiu, porque o euro estava alto, agora deu uma despecada. Na época foi 34 milhões. Sabe quanto que o Palmeiras está pagando no Alexander Barbosa? Cerca de 19 milhões de reais. De reais. Irmão, tem alguma coisa muito errada internamente nesse Bahia aí. Tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Você contrata o lateral esquerdo argentino, Rodrigo, e quem joga é o seu volante. Você contrata o Iago Borducci e quem joga é um jogador improvisado. Gente, vale lembrar, o Luciano Juba é um meia que tá jogando de lateral esquerdo. E deu certo, mas poderia ter dado errado. Então, assim, cara, a cabeça pensante desse projeto tá fazendo muita cagada. Muita cagada. Rodrigo Nestor, porra, loucura. Loucura, cara. Sabe? E eu lembro muito bem, o Rodrigo,
O Rogério Ceni ia colocando o Rodrigo Nestor, ia colocando o Rodrigo Nestor, ia colocando o Rodrigo Nestor, e eu falava, essas entradas do Rodrigo Nestor está muito estranha. Daqui a pouco ele bate a meta, o Bahia vai ser obrigado a comprar, porque ele não tá jogando nada. Não deu outra. Ele foi entrando, e aí o Bahia precisou comprar ele obrigatoriamente, e consequentemente, depois que comprou, né, o Bahia não escala mais, ele se tornou um jogador que, ó, não é importante mais. Então, assim, tem alguma coisa muito estranha acontecendo, Rodrigo. Mas voltando a falar do jogo de hoje, desculpa por te interromper, qual a sua análise aí? Não, então, o Everton entra, empata. Importante salientar, o nosso amigo aqui acabou de falar, cara, é uma verdade surreal. O Bahia só conseguiu esse empate porque o Bahia não melhorou, não, tá? O Everton Ribeiro não conseguiu trazer um outro jogo pro Bahia, não. É porque ele tem mais qualidade de passe e conseguiu jogar mais pelas pontas, principalmente pelo lado direito, né? Então, o Everton Ribeiro entra, o Bahia empata, mas o Bahia só empatou porque o Santos é um time ruim. O Cuca, ele tenta fazer uma troca para botar um zagueiro e toma o gol do empate. Então, até para sair no contra-ataque, né, que já tá 2-2, o Santos estava ganhando, o Santos imagina, pô, vamos tentar sair no contra-ataque. Como? Se tem que estar jogando com 3 zagueiros. Então, dificultou um pouquinho realmente a vida do Bahia, do que se diz a entrada na área, mas também dificultou a vida do Santos, que não tinha como sair. Então, nesse sentido, Jonas, o Bahia precisa se movimentar. E eu vou salientar aqui, me desculpa quem é defensor do Rogério Ceni, conheço ele desde a época que ele começou, ele foi para São Paulo, não deu certo, rodou, só deu certo no Fortaleza, veio para o Flamengo, ganhou um título, precisando ganhar um jogo, perdeu e ficou dependendo do Internacional. O Rogério, ele tem um limite, gente. Para mim, ele já chegou no limite do Bahia. Ele não vai tirar o Bahia disso que o Bahia joga. Então, tá na hora da SAF do Bahia pensar em mudanças. E a primeira mudança, na minha opinião, o Jonas, passa pela saída do Rogério Ceni, me desculpa. Cara, hoje tava o Charles Embert, e por mais que a gente fale que o Rogério Ceni tava, o Charles falou que quem tava no microfone não era o Rogério Ceni, mas a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, e provavelmente o Rogério Ceni tava... E detalhe, tá? Hoje não teve Neymar, hoje não teve Gabigol. Porra, o pênalti que foi cometido pelo... Os 2 pênaltis foram ridículos, né? Mas o pênalti que foi cometido pelo Pulga, porra, irmão, tu vai meter um carrinho daquele dentro da área? Ah, qual é, pô? É nitidamente de alguém que tá de sacanagem, alguém que tá de saco cheio. Rodrigo, qualquer peladeiro aqui, eu, você, o Leonido Peixoto, o Geraldo Leite Júnior, o Mário que tá com a gente, o Roberto Souza que tá com a gente aqui no chat, qualquer da gente aqui, a gente não vai dar aquele carrinho na área, porque a gente sabe que se pegar é pênalti, porra. E os caras não estão nem aí, irmão. Os caras vão dar o carrinho na área e se marcar pênalti, é pênalti, acabou, e dane-se. Então a grande questão, cara, isso tem me chamado muito a atenção, é que esse Bahia aparentemente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. E o grande problema disso tudo, Rodrigo Ramos, é que ao longo dos últimos anos, e o torcedor que está aqui não me deixa mentir, ao longo dos últimos anos, os segundos turnos do Bahia, eles são desoladores. Nos últimos anos, o Bahia ele conseguiu vaga na pré-Libertadores simplesmente porque fez um primeiro turno extremamente qualificado. O Bahia fez um primeiro turno qualificado e, consequentemente, ganhou aí, né, ganhou fôlego para o segundo turno. Só que nesse ano, o primeiro turno que o Bahia está apresentando é ridículo. É ridículo. É ridículo o primeiro turno. Então, não tem mais aquela gordura para o segundo turno. E continuo repetindo. Se o Bahia, no segundo turno, ele cair para a segunda prateleira, se o Bahia, no segundo turno, ele passar para a segunda metade do Campeonato Brasileiro, qual é a desculpa, irmão? Papo reto, qual é a desculpa? Gramado? Não. Um jogo atrás... foi o que eu falava no passado e tinha gente que me criticava aqui, pô. Foi o que eu falava no passado e tinha gente que me criticava aqui. Era uma desculpa atrás da outra. Desde do Campeonato Estadual, Copa do Brasil, para Libertadores, Brasileiro, era sempre uma desculpa. Gramado, um jogo atrás do outro, o Bahia foi o time que mais jogou, contusões, o vento, o calor, era sempre uma desculpa. Esse ano eu falei assim, acabou a desculpa. Não tem por que ter mais desculpa. O Bahia só tem praticamente o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, só isso. Em semanas que não tiver Copa do Brasil no meio de semana, o Bahia vai ter a semana inteira para poder trabalhar. E parece que está sendo pior. Parece que quanto mais tempo o Rogério Ceni tem para trabalhar, mais ele estraga o time do Bahia. Mais ele estraga o time do Bahia. É inacreditável. Deixe seu like, inscreva-se que é importante demais pra gente. É muito importante pro crescimento aqui do nosso canal, tá bom? Já